Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver a parte introdutória sobre soluções, sobre a classificação, coeficiente de solubilidade e propriedades das soluções. Vamos lá? Por definição, nós temos que as soluções, elas são classificadas são consideradas uma mistura homogênea, né? Porque a gente sabe o quê? Que tudo que nos rodeia é constituído por sistemas formados por mais de uma substâncias, que são as misturas. As misturas, elas podem ser de dois tipos. Nós temos as misturas heterogêneas e nós temos as misturas homogêneas. Quando duas ou mais substâncias eles não possuem a mesma afinidade, seja uma substância polar e outra apolar, nós temos a formação de mais de uma fase, que é o que caracteriza as misturas heterogêneas. É exemplo da água e do óleo. A água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Então, como eles não têm nenhuma afinidade, eles não se misturam entre si. Já as soluções, elas são um tipo de mistura homogênea, né, que vão apresentar uma única fase, seja ao nível dos óleos, a olho nu, seja observando com um ultramicroscópio. Exemplo, água e sal. Então, nessa figura aqui, nós observamos diversos tipos de soluções, né? Geralmente as soluções formadas por metais de transição são soluções coloridas e temos outras tantas soluções que são incolores. A solução é formada por dois componentes. Nós temos o soluto, que é aquele que vai estar presente em menor quantidade, e o solvente, que vai ser o componente da minha solução, que vai se contrair em maior quantidade. Exemplo, se eu tiver aqui uma solução, provavelmente essa solução é formada por um sal que contém cobre, porque ele possui a coloração azul. Então, esse composto aqui sólido, provavelmente um sal de cobre, cloreto de cobre, nitrato de cobre, sulfato de cobre, hidratado, enfim. Ele, ao dissolver em água, o que é que vai acontecer? Quando a gente coloca uma certa quantidade, a gente consegue solubilizar totalmente aquele soluto no solvente. Nesse caso aqui, eu tenho que essa substância é o soluto e a água, que vai estar dissolvendo aqui esse meu composto, é o solvente formando uma solução. A água, ele é o solvente mais utilizado ao fazermos o preparo das soluções em laboratório. A água é considerada o solvente universal. Isso devido a umas características e propriedades que a água possui, né? Então, por ser solvente universal, a água ela consegue dissolver muitos compostos iônicos, consegue dissolver substâncias polares e também algumas substâncias que apresentam uma baixa polaridade. Por quê? Porque a água, ela apresenta uma alta constante de elétrica. Ela é uma molécula que ela é polar, né? O oxigênio, por ser o elemento mais eletronegativo, vai puxar mais para perto de si o par eletrônico, formando a densidade eletrônica negativa próxima ao oxigênio, e nas outras extremidades próximas ao hidrogênio vai ocorrer a formação de um polo elétrico positivo. Então a água ela apresenta essa alta constante, né, de elétrica. Exemplo aqui no processo da dissociação iônica. O processo da dissociação iônica é quando o composto iônico ele é colocado em contato com a água, que ele sofre a dissociação, liberando seus íons. Então, NaCl, que é uma substância sólida, quando a gente coloca ele em contato com a água, vai sofrer a dissociação, gerando o cátion, que é o Na+, e o nosso ânion, que é o ânion cloreto, Cl-. Então, vejam, quando esses íons, né, o sal é colocado em água e que sofre a dissociação gerando esses íons são solvatados pelas moléculas de água, promovendo a formação da solução, né? A dissolução do composto. O cloreto de sódio, que antes era uma substância sólida,
passa a formar íons no estado aquoso. Então, esses íons eles são rodeados pela molécula de água, pelas moléculas. Então, o sódio com carga mais, a molécula de água já vai voltar com sua extremidade negativa. E o Cl-, a molécula de água já vai se voltar com a extremidade positiva, né? Promovendo a dissolução do composto. A água também ela tem a propriedade de formar ligações de hidrogênio, que é um tipo de força intermolecular que sempre vai existir entre moléculas que contém o elemento químico hidrogênio ligado a um elemento químico muito eletronegativo, no caso, a nitrogênio, oxigênio e flúor. Então, vai ser um tipo de ligação de hidrogênio que vai existir entre as moléculas da amônia, molécula da água, molécula do ácido fluorídrico. É uma interação muito forte, né, que existe entre elas. Nessa figura, a gente pode observar que, no caso, nós temos aqui 3 moléculas de água e esse tracejado, né, ele representa justamente as ligações ou pontes de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são evidências de um alto grau de associação e pontos de ebulição anormalmente altos de algumas substâncias. Ele vai nos explicar essas propriedades. Em geral, nós temos o quê? Quando a gente trabalha com a solubilidade, ou seja, a dissolução de uma substância em outra. A gente sabe o quê? Que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu estiver trabalhando com solvente polar, a exemplo da água, lembrando que o solvente ele vai ser polar quando ele é formado por uma molécula polar, né, que ocorre são átomos que compartilham o par eletrônico, mas existe uma densidade eletrônica em torno de uma parte da molécula. Então, o solvente polar vai dissolver bem em substâncias polares. É exemplo do cloreto de sódio, que é um composto iônico. Também vai conseguir dissolver lá a sacarose, somente por essas ligações de hidrogênio. Por outro lado, os solventes polares serão ruins para dissolverem as substâncias apolares, porque a interação é mais vantajoso que o solvente polar, as moléculas de água fiquem ligadas entre si, do que passem a se ligar com a molécula polar, porque a força da interação vai ser muito fraca. Então, energeticamente falando, termodinamicamente falando, não é favorável. Já os solventes apolares, eles se dissolverão bem em substâncias apolares. Exemplo, tetracloreto de carbono vai ser bom para dissolver o iodo, que é uma substância apolar. Tetracloreto de carbono vai ser bom também para dissolver o SO8. Por exemplo, querosene vai ser bom para dissolver gasolina, porque são substâncias apolares. E por outro lado, as substâncias apolares serão ruins para dissolver as substâncias iônicas e polares. Por quê? Porque a ligação, a interação que existe entre as substâncias iônicas e polares são interações muito fortes. Então, a ligação à substância apolar, ela não tem forças, condições suficientes para estar rompendo essas interações que existem entre essas moléculas ou entre os compostos iônicos. Classificação das soluções. Então, quanto à fase de agregação, as soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, né? Então, a fase de agregação do solvente, na verdade, é quem determinará a fase da solução, porque a gente sabe que o solvente é aquele componente que vai estar presente em maior quantidade. Então, se o meu solvente ele for líquido, a solução final será líquida. Se o solvente for gasoso, ao final nós temos uma solução gasosa. E se o solvente for sólido, nós temos ao final uma solução sólida, porque ele é o componente que está presente em maior quantidade. Exemplo aqui, uma solução líquida com solvente, o solvente precisa ser líquido, né? Com o soluto líquido, nós temos água e álcool etílico. Com o soluto sólido, nós temos água e sacarose, por exemplo. Quanto à condutibilidade elétrica,
nós temos que as soluções elas podem ser moleculares ou não eletrolíticas e soluções eletrolíticas. Tudo vai depender de existir ou não íons em solução capazes de conduzir a corrente elétrica. E aí nós temos um equipamento no laboratório chamado condutivímetro, que aí o condutivímetro ele vai medir a condutividade elétrica daquela amostra, daquela solução, né? Se existir íons, eu tenho uma solução eletrolítica. E aí, nesse caso aqui, nós fazendo a interligação, né? Dois eletrodos ligados aqui uma bateria e uma lâmpadazinha de LED. Se a solução não for eletrolítica, não vai existir íons, a lâmpada não vai acender, porque não tem íons, não tem carga elétrica, passagem de corrente elétrica lá no meio. Se, por outro lado, a minha solução ele for eletrolítica, no mesmo sistema, como vai existir as cargas elétricas, os íons lá em solução, ele vai ser capaz de acender a lâmpada, porque existe lá uma condução da corrente elétrica. Então, nós temos, né, que as soluções moleculares ou não eletrolíticas, elas não conduzem corrente elétrica, apresentam moléculas dispersas que são eletricamente neutras, exemplo da água e do açúcar. Já as soluções eletrolíticas, elas conduzem corrente elétrica, pois possuem íons como partículas dispersas que são carregadas eletricamente. Certo, gente? Então, a gente continua na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.